Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geografia, hoje numa daquelas situações bem legais aí do final de cada unidade. Eu sou o professor Alexandre Donato, dessa disciplina gloriosa do nosso cotidiano e do espaço, e a gente vai dar uma olhadinha aí no detalhe do que temos hoje para a aula. É a aula de número 24, revisão e avaliação. Tudo bem, gente? Vamos lá para a aula. Ok, gente, vamos lá então para a nossa revisão, lembrando que tudo que aconteceu aqui durante esta unidade que nós estamos terminando, então tem um pedaço aí de cada um dos conteúdos, justamente o que interessa mais para a avaliação que nós faremos logo mais, né? Vamos começar comentando aí, relembrando aspectos sobre a globalização. Então nós vimos que o fim da Guerra Fria no início da década de 90 marcou o começo da chamada nova ordem mundial. E o que aconteceu nessa nova ordem mundial? Os fluxos de mercadorias, serviços e capitais se tornaram ainda mais intensos com a integração dos países que eram socialistas ao mercado internacional. A isso equivale dizer que um lado do planeta nós estamos falando daquela divisão Oriente socialista e o Ocidente capitalista. Todos os lados, um desses lados era socialista, então ele praticava uma economia que era planificada, e depois que acabou aí então a Guerra Fria, nós tivemos lá a adoção também do capitalismo, não é isso? Então todos os países entraram no mesmo sistema e daí, obviamente, que esse processo se acelerou, né? O processo de fluxo de mercadorias, de serviços e também de capitais. O processo de aprofundamento da integração econômica, social e cultural da comunicação entre os países, então, é conhecido como globalização. Observem aí, aprofundamento da integração econômica, social, cultural e da comunicação. Na verdade, né, como a gente está dando uma olhada aí nessa figura que está ilustrando essa cartela, nós vemos ali que o mundo está interligado pelas comunicações, né? Se tornou um mundo só. Então essa característica aí, onde nós temos uma economia que chega a vários lugares do mundo, não é a mesma economia, mas vejam só, aqui nós temos que saber, por exemplo, para determinadas transações, qual é o valor do dólar. Se você, por exemplo, vai estudar na Europa, saber o valor do euro e assim por diante. Então nós estamos aqui vivendo a economia local, mas sempre preocupados com a valorização ou desvalorização das moedas estrangeiras, ou por fruto da necessidade de que a gente vá utilizar aquele dinheiro para ir a esses lugares, no caso de turismo, ou necessidade até mesmo de trabalho e estudo, ou em outros casos, né, para fazer compras do exterior. Mas vamos adiante aqui. Então, gente, o mundo todo passou a consumir produtos das mesmas marcas em diversos setores do consumo. Então, todo mundo usa as mesmas roupas ou marcas, né? Roupas das mesmas marcas. Nós utilizamos aí eletrônicos das mesmas marcas. Da mesma forma, eletrodomésticos, nós ouvimos as mesmas músicas no mundo inteiro, nós assistimos os mesmos filmes e assim por diante. Se você olhar para os seus colegas agora aí na sala de aula e perguntar aí para todos qual é a marca de cada um dos seus celulares, você vai ver que muito provavelmente nós tenhamos uma marca aí que se destaque, não é isso? Da mesma forma, gente, a gente sempre está vendo aí os mesmos filmes. É só você observar que de vez em quando você chega aí na escola e está todo mundo falando de um determinado filme ou de uma determinada série lá do Netflix e assim por diante. E aí tem outras questões várias, como o vestuário. O vestuário, especialmente aí no meio dos esportes, tem ficado assim muito padronizado, digamos assim, para usar uma linguagem aqui bem coloquial. Nós vemos que todo mundo usa as mesmas marcas de esporte e isso tem muito a ver aí com o futebol, né? O futebol estrangeiro, principalmente, que torna famosas aí algumas marcas dos seus patrocinadores. Vamos adiante. Globalização e nova ordem mundial. Os Estados Unidos da América surgiram, então, como
uma grande potência econômica e militar depois do final lá da Guerra Fria, né? E aí se tornando globalização. Então, do mundo globalizado, depois da Guerra Fria, os Estados Unidos se destacou, tanto militarmente quanto economicamente. E daí, em consequência disso, os Estados Unidos difundiram o seu modo de vida estadunidense. Essa palavra estadunidense diz respeito a Estados Unidos, tá? Então, como que eles difundiram isso? A partir do marketing em nível global, exportando, ou seja, mandando para fora do seu país, né, inclusive os seus hábitos de consumo, que é conhecido mundialmente como American Way of Life. A tradução livre disso é o modo de vida americano. Observem a foto fala por si só, uma pessoa ali com várias sacolas, todas as sacolas diferentes, ou seja, ela comprou em vários lugares diferentes, ela está ali muito bem vestida e cheia de acessórios, não é isso? Além da roupa básica ali, ela está usando lenços, óculos, relógios, joias ou bijuterias ali, e ela por acaso está ali, ou não é por acaso, né? A fotografia quis esse efeito, quis demonstrar isso, ela está ali em um lixão. Ou seja, quanto maior é o consumo, maior também é o descarte do que é consumido, tá? Especialmente aí em roupas, eletroeletrônicos e todo tipo de objetos, né? Embalagens de produtos e tudo mais que não são consumidos verdadeiramente e são biodegradáveis. Eles acabam parando lá nos depósitos de lixo. A professora Ludmila ainda há pouco me lembrava sobre o estado das praias de Bali, né? Bom, mesmo que os produtos não chegassem a determinadas regiões do globo, a música e o cinema americanos levavam pelo mundo o seu estilo de vida, que é o desejo de consumo. Você já percebeu aí que na maioria dos filmes norte-americanos, especialmente esses filmes mais comerciais, eles têm um enredo muito parecido, um enredo não diria, mas um cenário pessoal, uma vivência pessoal da imensa maioria das pessoas meio que padronizada. Todo mundo tem carro, todo mundo se veste bem, a casa de todo mundo é muito bem aparelhada e etc. Então isso, de uma ou de outra forma, transmite às pessoas a vontade de ser daquela forma, né? De ter aqueles objetos, a vontade de ter uma casa muito bem aparelhada, de ter carro, a vontade, inclusive, de ter casa, de morar num lugar legal e assim por diante. Tudo isso faz parte desse consumismo que é motivado aí por esse marketing que fica escondido, né? Nos filmes, nas mensagens dos filmes e músicas, etc. Vamos falar um pouco sobre mundialização. A partir da segunda metade do século XX, grandes empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços, de bancos a companhias de telecomunicações, começaram a instalar filiais em vários países do mundo. Então, se você consultou aí, por exemplo, quando eu falei, pergunta para os seus amigos quais são as marcas dos celulares, você vai ver que a origem deles é de outros países e que, se você for consultar, nós temos filiais dessas grandes empresas aqui, né, em algum lugar do Brasil. Então, como é que ficou conhecido esse processo, né? Ele ficou conhecido como mundialização, tá? Uma outra forma de se referir à mundialização é a internacionalização do capital e da produção, ok? Então a mundialização tem muito a ver aí com a questão da internacionalização do dinheiro. Por que internacionalização do dinheiro? Pelo fato de que essas empresas, por exemplo, uma empresa alemã que vem a se instalar aqui, ela obtém lucro a partir do consumo local e o dinheiro que essa empresa ganha muito provavelmente vá, fora as despesas que ela tem aqui na região, esse dinheiro vai parar lá nos cofres do grupo, não é isso? Então tá. Vamos chegar um pouquinho à frente, dessa vez vamos falar aqui do mundo bipolar.
Vamos observar aqui essa imagem. Nós estamos vendo aqui o globo terrestre de um ângulo um pouquinho diferente, né? Nós estamos vendo ele ali por cima, a partir do Ártico, o Polo Norte, e daí nós estamos observando uma parte que é azul e outra parte que é vermelha, não é isso? Então essa parte azul dizia respeito a um grupo, a parte vermelha dizia respeito a outro grupo. Por isso bipolar, né? É uma bipartição. O mundo dividido ali em duas propostas, duas nações, duas questões gerais que eram independentes e antagônicas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A Guerra Fria delineou uma ordem mundial conhecida como bipolar, tá? Na ordem bipolar, os antagonismos, né, as diferenças, as contendas entre o mundo capitalista, que era aquele azul lá do mapa, e o socialista, que era o representado em vermelho, tornaram-se muito mais intensos em razão do fortalecimento da União Soviética. Tudo bem? Ademais, vamos adiante um pouco. Para os Estados Unidos da América, a ampliação da área de influência soviética representava uma ameaça à sobrevivência do mundo ocidental, ou seja, do mundo capitalista. Como é que funcionava lá? O que dizia? Por que o lado soviético, o Oriente, eles ameaçavam o capitalismo? Porque a proposta deles era a do socialismo, tá? Então o socialismo é antagônico ao capitalismo. No socialismo, nós temos uma economia que é planificada e muito comandada pelo Estado, enquanto que no capitalismo nós temos aí o livre mercado, né? O chamado liberalismo econômico. Então, os Estados Unidos tinham medo que a União Soviética tomasse cada vez mais áreas, não é isso, do mundo, conquistasse mais países e o capitalismo perdesse força. A partir de então, os Estados Unidos realizaram muitos esforços para conter esse avanço do socialismo, né? E aqui o nosso autor fala ilimitados esforços, e assim, mesmo que não tenham sido ilimitados, foram muitos os esforços aí que envolveram grandes planejamentos e a execução de grandes projetos internacionais. Um deles, ou dois deles aqui, nós vamos falar um pouco, né, que se dividiu em duas partes bem distintas, é a doutrina Truman e o Plano Marshall, que ocorreu lá em 1947, quando o presidente dos Estados Unidos, que se chamava Truman, iniciou uma política de contenção da expansão socialista em nível global, que ficou conhecida como doutrina Truman. E aí foi anunciado, na época, um plano de apoio financeiro para a reconstrução da Europa, e esse se chamou Plano Marshall, com dois principais objetivos. Um deles era o de assegurar a influência, né, dos Estados Unidos na parte ocidental da Europa e em outras regiões do mundo. E o outro desses objetivos era reorganizar a economia capitalista mundial, que, segundo os Estados Unidos, era fundamental para o escoamento de seus produtos e de seus investimentos no mercado externo. Segundo os Estados Unidos, o que eu quis dizer é segundo os interesses estadunidenses, né? Segundo os interesses dos norte-americanos. Dentre esses esforços que foram realizados para conter o avanço da União Soviética, entraram aí os pactos militares, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então não foram só os norte-americanos. A União Soviética também correu atrás de fazer seus pactos. E aí o lado norte-americano implantou ou criou a OTAN, enquanto que a Rússia, ou a União Soviética, criou o Pacto de Varsóvia. E isso ocorreu ainda durante a Guerra Fria, tá? Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética procuraram formar lá os seus grupos, as suas alianças militares, para fortalecer os laços com os aliados, de um lado e de outro, né, cada um com os seus aliados, e proteger os seus grupos das ameaças. Os capitalistas se protegerem das ameaças socialistas, os socialistas se protegerem da ameaça dos capitalistas.
E aí isso deu origem a uma série de corridas, né, que a gente já viu, inclusive, em outras ocasiões, aí, falando sobre corrida armamentista, corrida espacial, aquela briga toda no cenário de desenvolvimento, de pesquisa, de ciência, enfim, eram gente investigando clandestinamente os planos de um e de outro bloco, né, e assim por diante. Mas, muito bem, o que era a OTAN especificamente? Era a organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada em 49, lá em 1949, foi liderado pelos Estados Unidos e contava com diversos países europeus e o Canadá. Tem um detalhe interessante sobre o Atlântico Norte, tá? São países que são banhados pelo Atlântico e que estariam acima da linha do Equador. Aquela divisão, que não está aparecendo aqui nesse mapa por conta do ângulo da imagem, mas o Equador, que é o principal de todos os paralelos, divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, né? Então todos os países banhados pelo Atlântico, que estavam acima ali da linha do Equador, seriam aptos, desde que não fossem socialistas, a integrar a OTAN. E o que foi o Pacto de Varsóvia, né? Por outro lado, lá pela União Soviética. O Pacto de Varsóvia foi criado lá em 1995, como resposta à OTAN. E aí eles assinaram o Tratado de Assistência Mútua da Europa Oriental, ou seja, a parte leste, que ficou conhecido então como Pacto de Varsóvia e era liderado pela União Soviética, tá bom? Aí está, nós estamos vendo a insígnia então do Pacto de Varsóvia, tudo bem? As bandeiras dos países que participaram, mãos se apertando ali, simbolizando que havia uma união, um pacto, né, entre os países participantes. Tá certo? Vamos mudar um pouquinho de assunto, observando aqui esta imagem, né? Uma pintura a óleo que retrata lá o porto fluvial de Macau, lá no século XIX, então lá nos 1800. Vamos observar aqui que pela quantidade de embarcações que nós temos aqui representadas, a gente já depreende que essa área, àquela altura, era bastante agitada, né? Navios aqui, muito provavelmente, de cargas, passageiros, e aí outras funções. A gente vai falar um pouquinho, olhando para essa imagem, né, ou logo depois disso, sobre o neocolonialismo. Então, no final do século XIX, mais ou menos a época ali do que nós vimos representados ali na pintura, potências europeias decidiram controlar territórios asiáticos e africanos. O nome disso, então, ou a esses empreendimentos, ficaram conhecidos como neocolonialismo. Então houve a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, com a dominação europeia sobre as civilizações orientais. E aí, quando a gente fala em civilização, vamos dar uma olhada aqui numa outra imagem bem interessante preparada pela nossa produção. Quando a gente fala em civilização, nós não falamos assim de qualquer juntada de grupo social. Nós estamos falando de pessoas que pertencem a grupos que vêm se perpetuando há tempo, né? E aí em vários setores, né? A gente vai dar uma olhada aí, falar um pouquinho sobre essas questões das civilizações e vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Civilização. As civilizações são complexos sistemas sociais, políticos, econômicos e culturais que surgem quando uma sociedade atinge um alto grau de desenvolvimento em várias áreas. É importante reconhecer que cada civilização é uma única e pode exibir uma grande variedade de características e traços distintivos, ou seja, diferentes, né, entre elas. Quais seriam as principais características das civilizações? Então, mesmo que elas sejam diferentes, elas têm alguns pontos que são similares, né? Então, temos aí, das principais características, a organização política e social complexa, tá? Não é
simples. Esse complexo quer dizer que envolve vários aspectos, né? É requintado. Desenvolvimento econômico avançado, mesmo que algumas, em determinadas épocas, não tivessem transações econômicas com dinheiro, mas elas tinham valores, elas tinham o seu modo econômico, então, de sobreviver. Crescimento urbano e arquitetura monumental. Se a gente parar para pensar aí, por exemplo, nas pirâmides do Egito, a gente tem uma ideia do que seria essa arquitetura monumental, e se a gente for pensar, né, hoje em dia a gente conhece essas pirâmides de uma forma, mas há muito tempo atrás provavelmente elas estivessem ali cercadas por grandes cidades. Desenvolvimento cultural e intelectual, sem sombra de dúvida, a maioria das culturas dessas civilizações consagradas se perpetuam até hoje. É só você olhar, de vez em quando você vê alguém com um muiraquitã no pescoço, ou com uma tatuagem lá de um dragão chinês, ou está usando uma peça de roupa que lembra alguma dessas civilizações. E intelectual, né? Uma vez que, se você parar para pensar e analisar a história, nós temos registros de que povos, há muito tempo atrás, já tinham aí conhecimento sobre astronomia e matemática, por exemplo. Também os sistemas de crença e religiões organizadas. E sobre isso, me desculpem, sobre isso basta lembrar ou basta observar que nós vemos aí, até hoje, e cada vez mais crescente, a presença de templos budistas, por exemplo, né? Que vem de lá de séculos e mais séculos antes de Cristo. E também a interação e influência cultural, ou seja, elas tinham uma interação sem perder suas características e também causavam influência em alguns aspectos, tanto à sua época como até os dias de hoje. Vamos dar uma olhadinha numa imagem que está representando aqui a região, né, dessas civilizações orientais, por exemplo, aqui nesse caso, das quais nós vamos falar. E aí vejam bem que essa parte toda que está ali com essa imagem, né, que a produtora preparou, ela representa ali a região das civilizações orientais. Então, as civilizações orientais são extremamente diversas e abrangem uma vasta região geográfica que inclui o leste da Ásia, o sul da Ásia, o sudeste da Ásia e o Oriente Médio. Quais são as características das civilizações orientais? Cada uma das civilizações orientais possui suas próprias características distintas, mas algumas são comuns, tá? História antiga, cultura rica, diversidade étnica e cultural, grande desenvolvimento tecnológico e científico, filosófico e religiões diversas, fortes tradições culturais, organização social complexa. Então, essas são as comuns ali, as características comuns às civilizações orientais. E aí aqui a gente pode observar, nós vamos falar agora de algumas civilizações que estão nessa região, nós estamos reconhecendo que é a África aqui, não é isso? Então nós estamos vendo aqui que a imagem está aqui compondo a parte sul, não é isso? Da África, e isso quer dizer que naquela região ali, que está de verde, mais ou menos ali nós temos na parte de baixo da região verde o deserto do Saara, e aí nós vamos falar da África subsaariana, ou seja, a África que está abaixo do deserto do Saara. E aí quando a gente fala sobre essas civilizações, nós vemos lá na literatura que elas são conhecidas como civilizações negro-africanas, tá? Então o continente africano, começando falando do território, é o terceiro maior em extensão territorial do planeta. Apresenta grande diversidade étnica, cultural, além de peculiaridades no aspecto físico. Esse aspecto físico proporcionou a divisão do território, então, em África Mediterrânea e África Subsaariana, sendo o deserto do Saara a barreira natural do continente. A África Mediterrânea fica acima do deserto do Saara e a Subsaariana abaixo do deserto do Saara. Além do divisor natural do deserto do Saara, que é o deserto do Saara, outro elemento é o islamismo, religião predominante na África Mediterrânea, ou seja, acima do deserto do Saara. As civilizações negro-africanas estão mais concentradas ao sul do deserto do Saara, ou seja, abaixo, olhando para o mapa, e é chamada de África subsaariana.
Então, essas civilizações negro-africanas são formadas por comunidades tribais divididas em inúmeros povos de idiomas e costumes diferentes. Tudo bem, gente? Essa foi a primeira parte da revisão. Espero que você tenha gostado e aproveitado. A gente se vê numa outra ocasião.